Falta de verdade pessoas para preencher essa vaga. Mas a pergunta aqui para mim é: será que isso é porque as pessoas de fato não são sêniores, não estão preparadas, ou também cada empresa tem uma realidade de sênior diferente que fica difícil? Mas Buriti, acho que você falou... Por favor. Será que também os selecionadores não estão com uma régua muito alta? O que está acontecendo? Vai, Bayer, manda agora. Cara, esse é um papo que acho que é importantíssimo para a área como um todo, assim, né? Vamos falar primeiro eu vou passar, acho que talvez por alguns temas aqui. O que o Buriti fala, assim, cara, a gente precisa de um sênior, mas como que a gente consegue encaixar no lugar correto, né? Quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente começa a ver uma diferença muito grande entre tipos de sênior, né? E aí a gente começa a ver diferenças de mercado absurdas, assim, né? O que eu tenho percebido muito é que as bolhas, né? E aí bolha de cada empresa tem construído as suas... a cara do Leandro foi boa. Mas ela tem construído os seus sêniors, né? Tem construído os seus profissionais ali. E aí eles têm trazido isso de uma forma muito clara na hora da entrevista, né? Então, quando a gente começa qualquer entrevista ali, e uma coisa que eu acho que é legal de contar tanto para quem está começando, para quem está já lá na frente, quando a gente abre uma entrevista, a gente não tem aquele papel amargo de, meu Deus, eu vou ferrar esse cara. Pelo contrário, a gente abre a entrevista com toda a vontade do mundo de querer contratar aquela pessoa, porque é uma hora do nosso tempo que a gente está dedicando ali, e o tempo da pessoa também, para conseguir fazer um match, né? Então, quando a gente vai para esse passo, a gente quer muito que dê certo. Qualquer pessoa, todas as pessoas que a gente coloca para conversar, são pessoas que a gente quer contratar, no final das contas, né? As perguntas que são feitas são muito para a gente conseguir entender o perfil daquela pessoa para aquele momento e se aquele perfil se encaixa com a empresa. Mas quando a gente vai para um sênior, que é uma dificuldade grande hoje da gente conseguir contratar, a gente começa a ver uma disparidade muito grande de perfis, né? Então, o que é um sênior para uma empresa não é sênior, às vezes, para outra empresa, né? E a gente vê essa diferença. E é bom dividir, né? Porque, assim, não é só tecnicamente que a gente está falando também. Tem a questão técnica, mas tem a questão comportamental, é um conjunto disso, né? Assim, pela entrevista, não é só o líder de design falando, tem a galera do RH, de people, de pessoas e nome que for, olhando isso também. Então, não é só assim, você não é bom no Figma. Não é essa parada, não é você não é sênior o suficiente, seu protótipo não é bom. Isso. Não é isso, né? Mas, não assim, é isso, né? Eu tenho uma questão, eu sou mais, né, essa coisa da régua aí é com Lemes, mas eu discordo plenamente, porque eu acho que sênior é sênior, não tem essa parada de régua diferente. Se a galera não é sênior, a gente pode até pensar em contratar como pleno. A questão é que, geralmente, quando a gente entende que é um sênior, é porque aquela vaga exige um certo nível de maturidade, de experiência profissional, e que a gente não consegue encontrar pessoa que encaixe naquilo ali, em alguns casos, né? Não é uma questão de, eu acho que sênior é isso. Não. É uma questão de, eu preciso de uma pessoa que responda desse jeito nessa vaga. Por diversos motivos. Né? E Buriti, acho que tem um ponto Até porque, desculpa, até porque, assim, existem lugares que você vai exigir uma habilidade mais de uma pessoa que tenha uma comunicação mais fluida. Né? Você vai exigir uma habilidade que a pessoa tenha uma visão muito mais analítica, uma habilidade que a pessoa tem uma visão de pesquisa, né? Então, essas habilidades que nem sempre são técnicas, elas são elementos para um match, para determinadas vagas, né? Mas a gente tem que ir para o outro lado, que assim, a gente está falando de um cenário que nós três, quando estamos fazendo a seleção, a gente analisa esses elementos, mas existem muitas vagas malditas, que é o outro lado dessa história também. Que assim, é aquela lista de coisa. É o que, Buriti? O que você tá chorando aí? Não, mas aí você tá falando. Você tá falando assim da parada torta, né? Então, quem tá procurando a parada torta
ele não vai achar mesmo. Esse cara aí, tipo, tô procurando esse milagreiro aqui, né? Esse Moisés aqui que vai abrir o mar vermelho. Mas para mim é a maioria. A maioria é vaga torta. Tudo bem, cara, mas aí a gente vai discutir que a pessoa não... São 2 pontos, é isso que a gente está tratando aqui. O Baia está falando aqui que existe o fato de muitos profissionais não estarem preparados e também existe o fato de que cada empresa tem a sua régua ou o seu alvo, né? O seu objetivo com aquela vaga. E aí sim, mas eu não discordei. Se essas empresas aí que você está falando das vagas, como é que é? Arrombadas, né? Que falam, né? Tem uns Instagram tem uns Instagram aí que publica essas vagas arrombadas aí, né? Aí é que realmente, aí não é nem a régua é alta. Aí a percepção de mundo é distorcida, né? Porque você está querendo contratar 22 profissionais numa pessoa só. E, puta, não vai achar mesmo, né? Não vai, a gente sabe que não vai. Agora, num mundo onde... talvez tenha que dividir, né? No mundo onde você tenha pessoas que entendam o que um designer faz e estão contratando. Isso é um mundo. E o outro mundo é empresas que não tem ninguém que entende o que faz e quer um designer e aí bota qualquer coisa lá na descrição, né? São 2 mundos totalmente diferentes. Até quem vai selecionar nesses 2 mundos também são diferentes. O nível... O que a gente está falando aqui é, por exemplo, nós como líderes de design fazemos uma análise baseada no conhecimento de design. Agora, uma empresa que não tenha essa visão... ela vai fazer em outro nível, né? Em outra questão. E aí sim, talvez a visão de sênior seja uma coisa totalmente deturpada, né? Talvez. Não, tudo bem. Vamos deixar o Bayer falar sobre isso. Mas o ponto que pega é que, assim, não adianta a gente querer só enxergar o modelo bonito e correto. Existem vários cenários aqui dentro que a gente tem que tratar. E que nem sempre aquela empresa está precisando daquele tipo de sênior e por isso não deu certo. Não, tem a vaga arrombada, como você falou. Então a gente tem que ter essa visão de realidade aqui dentro. Tudo bem, mas fala, Bayer. Mas, cara, Lenz, assim, essa vaga arrombada a gente não vai resolver. A gente não tá lá dentro, tá ligado? Não vai resolver. A única forma de resolver é entrar numa empresa dessa e conversar com quem tá lá. É a única forma. Então eu vou falar aqui, ó. Eu vou entrar no meio termo aqui. Fala. Então, acho que aqui nós estamos conversando com designers, enfim, com vários perfis aqui. Talvez uma dica, mas acho que como a gente consegue colocar isso daqui no encaixe que pode ser bacana. Você é um sênior, você é um pleno, você é um júnior, entenda o mercado, né? Entenda as pessoas que estão próximas de você, que também em outras empresas são júniors, são plenos, são sêniors, para entender em que momento essas pessoas estão. É muito chato quando a gente está numa entrevista e chega uma pessoa que ela tá indo super bem, ela é incrível, a gente tá gostando muito, e aí, na nossa cabeça que tá, e a gente vem conversando no meio da entrevista, essa pessoa é uma plena incrível, e aí a pessoa fala assim, eu sou coordenadora, e eu quero ganhar como coordenador. Você fala assim, gente, essa pessoa não tá olhando o mercado e não tá vendo. Automaticamente, se essa pessoa tem se esse candidato, enfim, tem uma visão de mercado, ela vai olhar para uma vaga dessa e vai falar assim, essa vaga é bizarra, não é uma empresa que eu gostaria de trabalhar. E a gente começa a ter as pessoas vão se candidatando, né, a vagas como essa, e o mercado começa a se mexer por conta disso. A gente sabe que sempre vai existir, né? Sempre a gente vai ter esse tipo de vaga, mas se a gente começa a diminuir, se os próprios candidatos não se candidatam a esse tipo de vaga, se eles começam a entender o perfil do mercado, a gente começa a alinhar. É lógico que é todo mundo num mesmo patamar aqui. Eu sei que é difícil o que eu tô falando, não é fácil, né? Porque cada momento começa gente nova e tudo mais.